Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 18 de maio, nós vamos meditar de Jó, do capítulo 11 ao capítulo 13. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Como está sendo diferente a leitura do livro de Jó. Estamos iniciando a era dos livros poéticos, isso. E você deve estar achando estranho, Jó, um livro poético? Sim, porque a poesia, nossa aqui do mundo ocidental é diferente daquela época, né? Nós combinamos uma com a outra, as métricas são diferentes, né? Mas Jó, para você ver como ele é um livro inspirador e poético, ele nos inspira a refletirmos sobre as prioridades da vida, sobre a nossa fé, em que está fundamentada a nossa fé. Jó, ele nos traz uma quebra de paradigma, porque muitas vezes pensamos que quando entregamos a nossa vida a Deus, pronto, nossa vida vira um conto de fadas, ou seja, tudo é só vitória, lindo e maravilha. E Jó nos fala que não, que passamos adversidade e que Deus permite, mas que tudo está no controle dele. No nosso versículo de hoje, eu falo que quando você não entender, apenas confie que o teu Deus, ele é poderoso. É isso mesmo. Então, sem maiores delongas, vamos iniciar nossa leitura, que é o capítulo 11, que é a primeira resposta de Zofar a Jó. Isso mesmo. Então, aqui estamos no meio de um bate-papo de amigos, isso mesmo. Esses amigos que largaram tudo o que eles estavam fazendo para virem estar com Jó. E se você bem vê, logo no finalzinho do capítulo 2, eles chegaram, quando souberam da tragédia que havia acontecido com Jó, eles vêm, o Elifaz, o Bildade e o Zofar, eles vêm e eles ficam chocados com a imagem de Jó, que eles veem já um homem totalmente abatido. E a reação dele é rasgar os seus mantos, e sentarem ali no chão com Jó. E eles ficam nesse momento por 7 dias, gente. Eu fico admirada, porque quem tem amigos assim hoje, Claro que a gente vai ver que no decorrer do discurso aqui, eles vão ser bem duros com Jó, mas, em suma, nós podemos ver que esses amigos eram amigos mesmo, porque largaram tudo quando souberam da tragédia que tinha abatido Jó. E nesse primeiro momento, que é o capítulo 2, eles ficam 7 dias sentados ali, em silêncio, durante 7 dias e 7 noites, eles ficam ali, aquele apoio para Jó. E aí, claro, vai começar as falas, vão tentar entender o que está acontecendo, Jó, E diante das limitações humanas, eles tentam encontrar um motivo para aquela aflição de Jó. Pois bem, no capítulo 11, ele fala: não haverá resposta a essa torrente de palavras? Uma pessoa é inocentada só por falar muito? Devem todos calar-se, enquanto você continua a tagarelar. Por quê? Porque ele estava falando de Jó, respondendo a tudo aquilo que eles traziam, a defesa de Jó em tudo aquilo. Quando zomba de Deus, porque o último discurso de Jó é um discurso, sabe, de que não tem razão para que eu passe por tudo isso, Ele fala, por mais que ele reconheça que ele foi formado pelas mãos de Deus, essa mesma mão que o formou é a mão que está destruindo ele, como um barro que ele fala, me fez de barro, então agora está me transformando em pó. Foi isso que ele fala no capítulo 10. E aí, Zofar está rebatendo tudo isso, Quando zomba de Deus, ninguém o repreenderá. Você afirma: minhas crenças são puras, sou limpa aos olhos de Deus. Se ao menos Deus
se pronunciasse, lhe dissesse o que pensa, se ao menos lhe revelasse segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria não é coisa simples. Escute, Deus sem dúvida está castigando muito menos do que você merece. Forte isso, não é? É a palavra de Zofar. Acaso você pode desvendar os mistérios de Deus e descobrir tudo sobre o Todo-Poderoso? Esse conhecimento é mais alto do que os céus. O que você pode fazer? É mais profundo do que o abismo. E o que você pode saber? É mais vasto do que a terra e mais amplo do que o mar. E se Deus passa e prende alguém e convoca o tribunal, quem pode lhe deter? Pois ele conhece os falsos e registra os pecados. É tão impossível um tolo tornar-se sábio como um jumento selvagem dar à luz a uma criança. Se ao menos você preparasse o coração, levantasse as mãos a Deus em oração, livre-se dos seus pecados e deixe toda a maldade para trás, então o rosto se iluminará com a inocência e você será forte e não terá medo. Você se esquecerá dos seus sofrimentos e será como águas passadas. Sua vida será mais luminosa do que o meio-dia, até a escuridão será clara como a manhã. Você se sentirá seguro, pois terá esperança. Estará protegido e descansará tranquilo, sem medo de se deitar. E aí ele fala, os perversos, porém, ficarão cegos, sem ter para onde fugir. Sua única esperança será a morte. Começa a ficar duro, né? Os discursos dos amigos de Jó. Então, Jó falou novamente. Vocês de fato sabem tudo, não é? Mas quando morrerem, a sabedoria morrerão com vocês. Pois bem, eu também sei algumas coisas e vocês não são melhores do que eu. Qualquer um sabe aquilo que me disseram. Meus amigos, contudo, riem de mim, pois clamo a Deus e espero uma resposta. Sou justo e íntegro, e no entanto, eles riem de mim. Quem está tranquilo zomba de quem sofre, dá o empurrão em quem tropeça. Forte isso, não é? Pois bem, isso nos traz muita reflexão. Porque quando vemos alguém passar por labutas, por tribulações, por situações difíceis, queremos encontrar uma justificativa para aquilo. E aqui foi exatamente isso que acontece com os amigos de Jó. E isso não cabe a nós. Não cabe a nós descobrirmos o pecado alheio, a razão do sofrimento. Há uma passagem na Bíblia que é de um cego. E aí esse cego era de nascença. E perguntaram para Jesus quem pecou. Olha a concepção, né, que o ser humano tem, né? Alguma coisa ruim acontece ou alguma coisa relacionada ao pecado. E nem sempre. Jó nos mostra isso. E nessa passagem, Jesus responde a eles, ninguém pecou, mas é para que a glória de Deus seja manifesta. Então isso aqui nos leva muito aprendizado. Não devemos questionar, não devemos buscar culpados. Apenas, no momento de sofrimento, acolhermos a pessoa. E Deus sim ministrará a ela através do teu acolhimento, através do teu carinho, através da tua oração. Pois bem, pergunte aos animais e eles lhe ensinarão. Pergunte às aves do céu e eles lhe dirão. Fale com a terra e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar informem, pois todos eles sabem que o meu sofrimento veio da mão do Senhor. Então isso Jó não tinha dúvida. Isso nos traz reflexão. Sabe por quê? Muitas vezes quando vemos o sofrimento chegar, ou a dificuldade, ou a luta, atribuímos isso a Satanás. Não.
Nada acontece, querido, se não for permissão de Deus. Ele tem o controle de todas as coisas. Não é porque, é para que isso está acontecendo, né? Deus, ele sabe de todas as coisas. Então, uma das coisas que Jó nos ensina é não atribuir a dificuldade, a luta a Satanás. Mas ele diz aqui, pois todos eles sabem, ou seja, toda a natureza, e eu sei também, que o meu sofrimento veio da mão do Senhor. Então, só cabe eu estar debaixo das potentes mãos do Senhor. Em suas mãos está a vida de todas as criaturas e o fôlego de toda a humanidade. E o ouvido prova as palavras que ouve, como assim a língua distingue sabores. A sabedoria pertence aos idosos e o entendimento aos mais velhos. Em Deus, porém, estão a sabedoria e o poder. A ele pertence o conselho e o entendimento. E ninguém pode reconstruir o que ele derruba. Ninguém pode libertar quem ele aprisiona. Se ele retém a chuva, a terra se transforma em deserto. E se ele libera as águas, as inundações estão em toda parte. Sim, e a ele pertence a força, a sabedoria. Enganadores e enganadores estão sobre o seu poder. Ele destitui o conselho e os dispersa e faz tolos os juízes sábios. Tira o manto dos reis e lhe amarra uma corda à cintura. Destitui sacerdotes e o dispensa. Derruba os que estão no poder há muitos anos, silencia o conselho da confiança e retira o entendimento dos anciões, derrama desonra sobre os príncipes e deixa os fortes desarmados. Ele revela mistério oculto das trevas e ilumina escuridão profunda. Exalta as nações e as destrói, e expande nações e as abandona. Despoja os reis de entendimento e os deixa vagar por um deserto sem caminho. Andam tateando na escuridão sem luz. Ele os faz cambalear como bêbados. E aí o capítulo 13, ele fala assim, né? Que é novamente a fala de Jó, onde ele vai defender a sua causa, não diante dos seus amigos, mas diante de Deus. Vi tudo isso com os meus próprios olhos, ouvi com os meus próprios ouvidos e agora entendo. O que vocês sabem, eu também sei. Não são melhores do que eu. Quem falar diretamente com Todo-Poderoso, quero entender e defender minha causa diante de Deus. Vocês me difamam com mentira, são médicos incapazes de curar. Se ao menos se calassem, e a atitude mais sábia que poderiam tomar, ouçam a minha defesa. Prestem atenção aos meus argumentos. Vocês devem defender Deus com mentira, apresentam argumentos desonestos em nome dele, distorce o testemunho em favor dele. Acaso são advogados de Deus? O que acontecerá quando ele decidir investigá-los? Conseguirá enganá-los como enganam qualquer pessoa? Não, certamente ele os repreenderá. Se distorcer às escondidas o seu testemunho em favor dele, acaso a majestade dele não os aterrorizará? O terror dele cairá sobre vocês. Suas frases feitas valem tanto quanto cinzas, e sua defesa é fraca como um pote de barro. Calem-se e deixem-me em paz. Permita-me falar e eu arcarei com as consequências. Sim, porei minha vida em risco e direi que penso de fato. Ainda que Deus me mate, ele é a minha única esperança. Gente, que coisa! Como ele nos ensina, não é? Tudo vem dele, por ele e para ele. Lembre-se disso. Isto, porém, é o que me salvará. Não sou ímpio.
Se o fosse, não poderia me colocar diante dele. Escute bem o que eu vou dizer. Ouça-me com atenção. Preparei minha defesa, serei declarado inocente. E quem pode discutir comigo a esse respeito? E se provarem que estou errado, me calarei e morrerei. E aí nós vamos ver que Jó vai perguntar qual é o pecado dele. Ó Deus, concede-me duas coisas e não me esconderei de ti. Remove tua mão de cima de mim e não me assuste com a tua terrível presença. Chama-me e eu responderei, ou permitirei que eu fale e responda-me. Diga-me o que eu fiz de errado. Mostra minha rebeldia e o meu pecado. Por que te afastas de mim? Porque me tratas como um inimigo? Atormentaria uma folha soprada pelo vento? Perseguirias a palha seca? Escreva as acusações amargas contra mim e traze-me à tona o pecado da minha juventude. Prende aos meus pés com corrente, vigia todos os meus caminhos e examine todas as minhas pegadas. Eu me consumo como a madeira que apodrece, como roupa comida pela traça. Quantas reflexões temos aqui no livro de Jó, não é? Amanhã nós vamos continuar com esta fala dele, mas eu quero que você reflita, porque muitas vezes reclamamos, muitas vezes blasfemamos, muitas vezes imputamos o que nos acontece a Satanás e a demônios, e quando fazemos isso, declaramos que o Senhor não tem autoridade total sobre a nossa vida. Reflita sobre isso. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e ela pertence a Ti. Nós declaramos isso, a nossa vida pertence a Ti. Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, a quem nos rendemos, a quem confiamos. Tudo que nós temos e tudo que nós somos, colocamos diante de Ti. E queremos sim, Senhor, confiar em Ti. Não somente nos momentos fáceis, mas também nos momentos difíceis. Nos momentos onde não temos resposta, confiamos em Ti e na Tua potente mão. Jó nos ensina todas estas coisas e queremos permanecer firmes neste ensinamento. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. E Deus te abençoe. Não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar. Às vezes, alguém precisa de respostas que estão aqui e você será portador desta palavra que gera vida. Deus te abençoe.